Fala galerinha, beleza gente? Começamos o nosso segundo semestre fazendo uma revisão do nosso primeiro semestre, gente. E vendo aí qual foram os pontos de maior relevância, aqueles mais cobrados, pessoal, no nosso processo seletivo, tá? Então, revisão semestral. Bem, nós basicamente estamos estudando, gente, uma única frente da física, chamada mecânica. E a mecânica tem as suas subdivisões. Eu aí, em Física A, pessoal, fiquei responsável pela parte de cinemática. E o que é cinemática a partir de mecânica? Mecânica, pessoal, como nós já havíamos visto em nossas aulas presenciais, estuda o movimento dos corpos. A mecânica tem duas divisões, a cinemática, minha responsabilidade, e a dinâmica, que ficou com a parte do Rubens. A cinemática estuda o movimento dos corpos sem se preocupar com as suas causas, associando geometria a tempo. Então é aqui, nessa parte, que nós mais utilizamos, pessoal, aquelas ideias de jogar em equações, a tal função horária dos espaços, função horária da velocidade, aquelas fórmulas que basicamente já estão prontas e nós aplicamos nos exercícios nossos. Mas, como é uma revisão semestral, a gente vai fazer alguns pontos aqui essenciais, antes de chegar naquelas fórmulas, pessoal. Se a mecânica é dividida em duas, pessoal, cinemática e dinâmica, mas porém, ambas têm o mesmo objetivo, estudar movimento dos corpos. Então a gente tem que começar, lógico, relembrando a definição de movimento, pessoal. E como que nós definíamos movimento? O tal do movimento era quando a posição variava no decorrer do tempo em relação a um referencial. Só dizíamos que um corpo estava em movimento ou em repouso depois de estabelecido um referencial, lembra, pessoal? E era possível, simultaneamente, o móvel se encontrar em movimento em relação ao referencial e em repouso, lembra do meu relógio? Em relação a outro referencial. A ideia de movimento, ou o seu contrário, né, gente? O repouso era sempre estabelecida a partir de um referencial. Então nós tínhamos essa ideia aqui, ó, movimento e repouso. Basicamente, o primeiro ano nosso, né, gente, é estudando esse conceito de movimento ou repouso. Mas se um corpo estivesse em movimento, nós começamos a estudar outras grandezas. Basicamente, no primeiro semestre são 4, né, gente? Tempo, lógico, espaço, velocidade e aceleração. São essas 4 grandezas físicas que nós basicamente estudamos no nosso primeiro semestre inteiro, gente. A velocidade tinha uma característica essencial no nosso começo do ano. Nós tínhamos uma velocidade que nós chamávamos de velocidade escalar média. Velocidade escalar média, pessoal. E qual era a equação que fornecia a velocidade escalar média? A equação de velocidade escalar, gente, é uma grandeza escalar, nada mais era do que a distância total percorrido pelo móvel dividido pelo tempo. Então, velocidade escalar média é a distância total percorrida pelo móvel dividida pelo tempo. Mas aí apareceu uma outra velocidade que era muito parecida com essa daqui, né, pessoal? A tal velocidade média. Vamos colocar aqui, velocidade média, que poderia vir a ser diferente da velocidade escalar média. Por quê? A velocidade média, gente, basicamente é um vetor. A velocidade média basicamente é um vetor. Já a velocidade escalar média, né, pessoal? Vamos colocar ela aqui, ó. Ela, como o próprio nome já diz, é escalar. E qual seria a diferença nas equações? A velocidade média, pessoal, é a variação de espaço vetorial.
Ou seja, só interessa o ponto final e o ponto inicial. A variação de espaço, pessoal, é vetorial nesse caso. Só interessa a posição final e a inicial. Então, qual foi o exemplo que nós utilizamos em sala, gente? Se eu saio de um ponto e vou até outro ponto, eu tenho tanto velocidade escalar média quanto velocidade média. Opa, esqueci aqui, dividida pelo tempo. Se eu saio de um ponto do quadro e chego no outro ponto do quadro, assim como nós fizemos em aula presencial, pessoal, ambas velocidades são iguais. Só vai dar diferença nas velocidades quando você vai num ponto e retorna até o outro ponto, lembra? Porque aí o móvel tem velocidade escalar média. Eu tive uma distância percorrida, mas eu não tive um deslocamento vetorial. Então, quando você vai e volta, você tem velocidade média, mas você não possui velocidade escalar média. Em circuito fechado, pessoal, de corrida de NASCAR, de Fórmula 1, um móvel que sai do ponto de largada e chega nesse mesmo ponto de chegada, o ponto de largada no circuito fechado é igual ao de chegada. Ele não possui velocidade média, porque a variação de espaço vetorial é nula. O ponto de largada é o mesmo ponto de chegada, mas possui velocidade escalar média. Muito carinho em relação a essas duas velocidades, tá, pessoal? Dificilmente ambas são, em exercícios, cobradas de forma distinta, né? Mas pode sim vir a aparecer. Velocidade escalar média é diferente de velocidade média em circuito fechado. Se for um circuito retilíneo, onde o móvel só vai em um sentido, pessoal, aí as duas velocidades são iguais. Qual eram as unidades de velocidade? No sistema internacional, metros por segundo. Só que volta e meia aparecia em outra unidade, né, gente? O tal quilômetro por hora. E como nós fazíamos a transformação de unidades, metro por segundo para quilômetros por hora ou vice-versa? De metro por segundo, que é menor que quilômetro por hora, nós multiplicávamos, fazer em vermelhinho aqui, por 3,6. Já caso contrário, nós dividíamos por 3,6. Transformar, o mais usual, né? De quilômetro por hora para metro por segundo, gente. E aqui nós fizemos basicamente a nossa primeira avaliação. Definíamos lá quais eram as 7 grandezas fundamentais, pessoal, e colocamos esses conceitos. A partir daí, começamos a estudar movimento. E dentre os movimentos, o primeiro, pessoal, e o mais tranquilo, movimento retilíneo uniforme. Movimento retilíneo uniforme, pessoal. Onde a principal característica desse movimento é que o móvel se movimentava com velocidade constante. Gente, então não é velocidade escalar média e também não é velocidade média. Aqui a velocidade é constante. Nós não utilizamos mais uma média. Esse movimento, o MRU, só é estabelecido em cima dessa condição. Então a gente coloca aqui, ó, pré-requisito. Só está em movimento retilíneo uniforme se a velocidade do móvel for constante. Nesse caso, nós adaptávamos a equação de velocidade média. Lembra, pessoal? Ao invés do Vm, ficava somente um V, que é constante, variação de espaço sobre variação de tempo. Chegamos no sorvete, onde o sorvete nada mais, nada menos do que uma função horária, porque tem tempo, né, gente? Dos espaços. O tal do sorvete, né? Que nós abreviamos. Gente, função horária, por quê? Porque tem tempo, mas quem depende do tempo? Os espaços. Isso, matematicamente, é uma função de primeiro grau. E como tal, o gráfico dessa expressão sempre dava uma reta, pessoal. A função de primeiro grau, que também é chamada de função afim, tá? Sempre fornecia pra gente uma reta.
Aqui nós tínhamos que o coeficiente linear de reta na nossa função afim, função de primeiro grau, era a posição inicial. Lembra quando nós usamos esse raciocínio, pessoal? Y igual a B, coeficiente linear de reta, mais o nosso Azinho na matemática, que é o coeficiente angular de reta, ele fornecia velocidade. Mas como ele fornecia velocidade? Através da tangente do ângulo de inclinação, vezes o x. É por isso que no gráfico, pessoal, quem ia no eixo y? Os espaços. E quem ia no eixo x? O tempo. A reta cortava o gráfico em um ponto. É a nossa posição inicial. A tangente do ângulo de inclinação da reta dava a nossa velocidade, pessoal. Esse, então, é basicamente a nossa primeira expressão, nosso primeiro movimento. Vocês viram aí que nós estamos com torcida aqui, né, gente? Depois desse movimento, nós chegamos no movimento retilíneo uniformemente variado. E aqui nós ficamos um bom tempo em cima desse trabalho, né, gente? O movimento retilíneo uniforme, pessoal, uniformemente variado, só era utilizado quando o móvel tinha aceleração constante, gente. A aceleração constante. Aqui nós já abrimos 4 equações. Cada uma fornecia algo diferente para nós, pessoal. Vamos começar então? A primeira equação que nós deduzimos em nossas aulas virtuais, pessoal, foi a função horária, porque vai ter tempo, da velocidade. O tal vovô ateu, pessoal. Essa daqui é uma função de primeiro grau também. Então o gráfico dela, pessoal, vai ser o quê? Uma reta. Só que quem vai no eixo Y, pessoal, é a velocidade. Quem vai no eixo X é o tempo. Assim como a outra expressão. Quem ia no eixo X é o tempo, mas quem ia no eixo Y eram os espaços. E nessa equação desse outro movimento, quem vai no eixo Y? Velocidade. Aqui tem uma coisa quando a gente fala de gráfico que você não pode esquecer. A área do gráfico, velocidade versus tempo. Pessoal, a área do gráfico, velocidade versus tempo, é igual a variação de espaço, gente. Variação de espaço. Tudo bem? Ela dava velocidade em função do tempo. Depois, deduzimos a segunda equação. A tal função horária dos espaços também, pessoal. Não mais o sorvete, e sim o sorvetão. Que aqui não era uma função de primeiro grau, e sim uma função de segundo grau, pessoal. Aqui o gráfico dava diferente. O gráfico dava o quê, pessoal? Uma parábola. E essa parábola poderia vir a ter concavidade voltada para cima, dependendo do sinal da aceleração. Se a aceleração fosse positiva, nós tínhamos que a concavidade voltada para cima. Se a aceleração for negativa, nós temos que a concavidade era voltada para baixo. Um detalhe que não pode esquecer dentro desse gráfico de parábola é que o vértice, pessoal, no vértice da parábola tem uma informação muito importante. A velocidade é zero. Mesmo um gráfico espaço por tempo, nós poderíamos extrair que o vértice da parábola, nós tínhamos a velocidade nula. Era o momento, o instante em que o móvel invertia o sentido de movimento. Falando um pouquinho mais do sorvetão e do sorvete, aparecia algo clássico em nossos exercícios. Ele sempre dava duas funções, ou 2 sorvetes, ou 2 sorvetões, e pedia para que nós descobríssemos o tempo de encontro entre móveis. Qual era a forma que nós tínhamos, pessoal? Para encontro de móveis, tanto usando o sorvetão quanto usando o sorvete, dependendo do movimento de cada móvel, você igualava. Então essa observação eu vou colocar aqui para que nós não esquecemos, pessoal. Observação. Para o encontro de móveis,
para o encontro de móveis, nós tínhamos que o sorvete ou o sorvetão do móvel A era igual ao sorvete ou sorvetão do móvel B. Fizemos bastante exercício sobre isso, né, gente? Coloquei aqui para que vocês não se esqueçam disso. Terceira equação, pessoal, que nós vimos é a tal da equação de Torricelli, que também é uma função de primeiro grau, hein, gente? Ah, Marcos, está elevado ao quadrado, mas ela é uma função de primeiro grau. E aqui só dava reta no primeiro quadrante. Essa reta no primeiro quadrante poderia ser crescente, movimento acelerado, ou decrescente, movimento retardado, pessoal. Mais 2 vezes o A delta S. É uma função de primeiro grau. No eixo Y, ó pessoal, usa a mesma ideia. Vai velocidade mais A elevado ao quadrado. O valor, o coeficiente linear de reta, o ponto onde essa reta intercepta o eixo Y, vai fornecer a velocidade inicial, mais já ao quadrado. Cuidado com essa daqui. É pouco cobrado, mas quando vem, pessoal, arrebenta a maioria da gente, né? Não esquecendo, a gente só pode usar a equação de Torricelli quando, pessoal, o exercício não fornecer tempo. E a nossa quarta e última expressão era a velocidade média, pessoal, nesse movimento. Nesse movimento tem uma velocidade média, que pode vir a ser calculada, pessoal, como ΔS por ΔT, ou, grifa isso, uma média aritmética das velocidades. Velocidade final mais inicial dividido por 2. Média aritmética. Gente, basicamente, queda livre, lançamento vertical, foram só aplicações dessas mesmas 4 equações, adaptadas aos nossos problemas, né? Outro movimento do nosso primeiro semestre, e esse aqui, pessoal, dá uma dorzinha de cabeça de vez em quando, é o movimento circular uniforme. Movimento circular uniforme, gente. Onde a principal característica também é que a velocidade seja constante. Movimento circular uniforme. Só que aqui a trajetória, como o próprio nome já diz, né, gente? É circular. O que diferencia retilíneo de circular é a forma da trajetória. Também velocidade constante, pessoal. Mas aqui havia modificações em cima das grandezas. O espaço linear, o S, já não era mais confiável em uma trajetória circular, pessoal. Porque quem faz a trajetória curva pelo lado de fora e percorre um espaço linear maior do que quem faz a curva pelo lado de dentro. Lembra o nosso pré-requisito para esse movimento? Em uma curva com o meu braço, pessoal, lógico que a parte aqui do meu antebraço roda, percorre um espaço menor do que a ponta dos meus dedos. Mas algo é comum. O que era comum? O ângulo. Então nós estabelecíamos espaço angular. Então o que era espaço linear, representado por S, pessoal, do space, agora a gente usava o θ, né? Vamos colocar aqui, espaço angular. Representávamos com o θ. E como nós descobrimos o espaço angular, gente? O espaço angular θ era a razão entre o espaço linear S pelo raio. Poderíamos chegar na unidade medida, gente, que não era grau, né? Apesar de ser ângulo, é medido em rad, que significava radianos. Logo, temos que a variação de espaço angular é dada pela variação de espaço linear dividida pelo raio. Ó, só lembrando isso aqui, hein, gente? Ângulo, espaço angular, espaço linear dividido por R.
Variação de espaço angular é variação de espaço linear dividido pelo raio. Lógico, também medida em radianos. Marcos, e aqui velocidade? Essa fórmula vocês vão usar muito, pessoal, em todos os anos que vocês forem estudar física. A tal da velocidade angular, que vai se aparecer em outras frentes com vários outros nomes, mas as equações basicamente são as mesmas. Temos aqui a tal velocidade angular. Gente, eu acredito que nas minhas videoaulas anteriores eu coloquei isso daqui, também chamada de frequência angular. Frequência angular. Basicamente, nesse ano nós vamos estudar somente com esses dois nomes. Mas vai aparecer essa mesma grandeza, o ômega, pessoal, no segundo ano de vocês. E lá vocês vão chamar de pulsação. É a mesma coisa, tá? A mesma expressão. Só que a gente, como em frentes da física diferente, a gente modifica um pouco o nome. Mas a expressão relacionava o ômega, velocidade angular, variação de espaço sobre variação de tempo. Gente, é o ΔS pelo ΔT adaptado ao movimento circular. Agora ficamos com Δθ, onde para uma única volta nós adaptávamos essa expressão. Qual era a variação de ângulo máxima dentro de uma única volta, pessoal? Era 2π radianos. Então nós poderíamos ter que a variação de espaço é 2π, e o tempo necessário para dar uma volta, nós chamávamos de período. Período, tempo necessário para uma volta. E período era o inverso de qual grandeza, gente? Frequência. Ah, então o ômega pode ser essa equação, pode vir a ser essa, ou pode vir a ser essa. Período, o inverso da frequência. E o que era frequência, gente? Vamos colocar aqui embaixo. Frequência era número de ciclos por unidade de tempo. Se acaso o móvel desse um único ciclo, uma única volta, o tempo nós chamávamos de período. Por isso que período é o inverso da frequência. No sistema internacional, qual é a unidade de medida de frequência, gente? O Hertz, que também é chamado RPS. De vez em quando aparece em RPM, que não é a unidade do sistema internacional, hein, gente? RPM. E aí a gente faz a conversão. De que forma? De segundo para minuto, multiplicávamos por 60. Caso contrário, dividíamos por 60. E fechando a velocidade angular, repara nesse detalhe que nós colocamos nas nossas videoaulas, gente. Toda grandeza angular é a linear dividida pelo raio. Aqui é a mesma coisa. Toda grandeza angular é a linear dividida pelo raio. Ó, a velocidade angular é a velocidade linear dividida pelo raio. Unidade de medida? Radiano por segundo. Pessoal, basicamente o mais importante era relembrar essas expressões na física A. Lógico, movimento circular, vocês sabem que a aceleração é nula. Qual? A tangencial. Mas tem uma aceleração que aparece em curvas, que vocês viram lá com o Rubens, pessoal. Qual aceleração que aparece em curvas? A tal aceleração centrípeta. Vale a pena colocar, né? Aceleração centrípeta, que não é responsável para estudar a variação do módulo da velocidade, porque aqui o módulo não muda. O que muda é direção e sentido. Então essa aceleração
só estuda mudança de direção e de sentido. E qual expressão de aceleração centrípeta? Velocidade ao quadrado dividida pelo raio. Mas se eu substituir a velocidade linear ao quadrado pela angular, ficamos que é ômega quadrado vezes o raio. Então essa expressão vai relacionar aceleração centrípeta, gente. Pessoal, basicamente o primeiro semestre, as matérias de maior relevância, nós fizemos aqui um Memorex pra gente, tá? Utilizar as equações. Nós vimos também composição de movimento, pessoal, que nada mais era do que velocidade total, vetorial, era igual a velocidade relativa, também vetorial, mais a velocidade de arrasto, que também é vetorial, que agora, a partir de semana que vem, a gente dá sequência nesse assunto aí. Gente, forte abraço e até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau!